Ações em prol do meio ambiente e educação sustentável. Este foi o tema da redação da UENG 2023, redação importantíssima que apareceu em um novo formato. Para 2023 foi solicitado que os alunos fizessem um texto com 30 linhas discutindo especificamente sobre esse tema. Logicamente, pensando neste contexto e pensando na redação de 30 linhas, era necessário que o aluno, por exemplo, apresentasse um título, tese, argumentos, repertórios socioculturais, tratando diretamente sobre esse assunto. E é exatamente isso que eu vou fazer com vocês hoje. Eu vou descascar o tema da redação da UENG 2023 para você brilhar demais nas próximas provas desse vestibular. Então, fique de olho! Fala, pessoal! Bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e vou te fazer brilhar na redação da UENG. E aí, você tá pronto para fazer aquele texto espetacular e para sacar tudo sobre o que poderia ser dito na redação da UENG 2023? Ações em prol do meio ambiente e educação sustentável. Eu vou te contar basicamente o que você pode usar como tese, argumentos e repertórios para este tema tão importante, tão fundamental, dizendo respeito ao meio ambiente. Curiosamente, as últimas provas da UENG, todas elas estavam no eixo de meio ambiente. Então, para você que vai fazer o vestibular em 2024, dá uma olhadinha nesse eixo e tente guardar repertórios importantes que discutam sobre esse assunto. Logicamente, hoje eu vou trazer alguns desses repertórios mastigadinhos para você. É o seguinte, meu povo, para este tema é necessário que você coloque como tese que há vários problemas relacionados ao meio ambiente e educação sustentável no Brasil e que por isso são necessárias novas ações relacionadas a essa questão, visto que nós temos uma estrutura muito falha em relação a aspectos ambientais no nosso país. Como argumento, você pode apresentar algumas questões extremamente importantes e interessantes. Em primeiro lugar, na sua argumentação você pode comentar sobre a pouca discussão sobre esse tema nas escolas. Esse assunto é muito pouco tratado, é muito pouco discutido nas instituições de ensino, o que é logicamente um grande problema, um grande desafio para nós. As instituições de ensino, elas praticamente falam de meio ambiente para discutir sobre questões de química, biologia, geografia, mas há pouco ensino prático relacionado a essa questão nas escolas. Naturalmente, como parte desse processo, as pessoas acabam se formando sem ter educação ambiental adequada, o que nós podemos considerar, de uma maneira geral, um grande problema. Podemos comentar também, como parte da nossa argumentação, sobre a questão das poucas propagandas a respeito deste assunto. Se nós não temos uma formação escolar, poderíamos ter propagandas discutindo diretamente sobre meio ambiente e educando a população a respeito desse tema. Mas no Brasil isso não acontece, o que é um grande problema e faz com que os problemas ambientais continuem ocorrendo e que nós não tenhamos ações por parte da própria população, o que é extremamente preocupante, o que é extremamente desagradável e você pode trazer também na sua argumentação. Dá para você colocar também na sua argumentação uma consequência. Temos uma consequência extremamente preocupante nesse sentido, que é a questão do pouco engajamento populacional a respeito do meio ambiente. As pessoas participam pouco de manifestações, as pessoas muitas vezes não se demonstram indignadas em situações de crimes ambientais quando eles ocorrem no Brasil, o que é algo extremamente desagradável. Temos pouco engajamento, o que podemos considerar um grande problema. Podemos trazer também como argumento e detalhar como argumento o excesso de crimes e problemas ambientais que nós temos no nosso país. Convivemos frequentemente com situações que envolvem desmatamento, queimadas e outros comportamentos desagradáveis e danosos ao meio ambiente, e muitas vezes medidas não são tomadas por parte da população e das autoridades. Podemos detalhar, por exemplo, falando de desastres como de Brumadinho, de Mariana, e sobre o pouco engajamento popular e governamental nesse sentido, deixando claro que este problema necessita de soluções fundamentais. Como repertórios socioculturais, nós podemos trazer alguns deles que são muito importantes para nós. Em primeiro lugar, nós temos um artigo da Constituição, que é o artigo de número 205,
Esse artigo ele fala diretamente sobre a questão da educação no Brasil. E ele fala que a educação no nosso país, ela deve servir para oferecer a cidadania, a plena formação do indivíduo e a formação para o mercado de trabalho. Podemos falar, por exemplo, que a plena formação envolve um grande respeito ao meio ambiente, algo que muitas vezes não ocorre no nosso país e que, por isso, temos um problema considerável nesse setor, citando o artigo 205 da Constituição. Podemos aprofundar também nos nossos repertórios em alguns problemas específicos. Podemos falar, por exemplo, do documentário Lixo Extraordinário, que discute sobre os problemas dos lixões no Brasil, mostrando especificamente o lixão do Jardim Gramacho no Rio de Janeiro. Esse documentário do Vic Muniz, ele é muito interessante porque ele mostra todos os impactos gerados por esses lixões, tanto no aspecto ambiental quanto no aspecto social. E você pode trazer essa discussão na sua redação, que ficaria muito interessante e ficaria muito bem colocado para este tema. Você pode deixar claro, por exemplo, que a população brasileira ainda aceita os lixões por falta de conhecimento, por falta de capacitação no que diz respeito à questão do meio ambiente. Temos poucas ações ambientais, temos pouca discussão sobre esse assunto, e aí as pessoas acabam aceitando problemas consideráveis relacionados especificamente e também à questão do lixo. Podemos falar também de outras questões fundamentais. Podemos discutir e trazer na nossa redação um outro artigo da Constituição, que é o artigo 225. Neste artigo especificamente é dito que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, o que é de responsabilidade do poder público e da coletividade. Podemos deixar claro que temos pouco engajamento, pouca participação popular, exatamente porque nós não temos uma educação sustentável. E, logicamente, as pessoas acabam não tendo esse meio ambiente equilibrado proposto pela própria Constituição brasileira no artigo 225, que ficaria também espetacular. Outro repertório muito interessante que você poderia citar seria a letra de Passarinhos do Emicida. Em Passarinhos, o Emicida discute sobre questões relacionadas ao meio ambiente e nessa discussão ele fala principalmente de questões relacionadas ao desmatamento, questões relacionadas às queimadas. Se você quisesse, você poderia até citar um trecho que ele fala assim, ó: no pé que as coisas vão, João, doideira. Daqui a pouco resta madeira nem pros caixão. Você pode comentar, por exemplo, que devido a esse pouco engajamento popular, nós já sofremos na pele os impactos relacionados ao meio ambiente, o que é algo extremamente problemático e muito desagradável. E aí eu te pergunto, você que fez a UENG em 2023, o que você colocou na sua redação? Quais foram seus argumentos? Quais foram seus repertórios socioculturais? Você achou o tema fácil? Achou o tema difícil? Manda pra mim aqui nos comentários, vamos bater um papo, bora trocar uma ideia a respeito desse assunto tão importante para nós. Para você que vai fazer a UENG em 2024, fique de olho no conteúdo do nosso canal Aprendi com Papai, que eu vou trazer outras informações importantes para nós. Valeu, pessoal! Um grande abraço para vocês, até a próxima e tchau, tchau!